Aleluia. O texto que lemos, irmãos, quantos me ouvem bem, digam amém. Aleluia. O texto que lemos aqui em 1 Samuel 17, eu li apenas um texto chave da história. Aleluia. Hoje aqui temos bastante avisos. Amém. O texto que eu li faz parte de uma das histórias mais conhecida da igreja. E essa história a maioria conhece pelo fato de que Davi acertou e matou o gigante Golias. Alguém não conhece a história de Davi e Golias? Os irmãos estão atentos hoje. É conhecida basicamente pela vitória. Quem é que não conhece? Como não vir à nossa mente quando lembramos e falamos Davi contra Golias, a imagem é de um homem pequeno, de pequena estatura, que derruba alguém que é maior que ele e vence. Mas nós sabemos pela palavra do Senhor que o momento da vitória não é construído apenas no vale de Elá, que é o nome do lugar aonde Davi lutou e venceu o gigante Golias. Nós sabemos que a vitória não se dá apenas naquele local. Aquele local e a vitória é o resultado de um processo que se inicia lá no campo, cuidando das ovelhas. O tema é básico essa noite, fácil de nós compreendermos e entendermos, é o processo antes da vitória. Repita comigo: o processo antes da vitória. Aleluia. Toda vitória tem um processo. É certo que muitas vitórias você já alcançou. É certo também que em algum processo você está. O certo também que dentro do processo em que estamos, se formos fiéis a Deus, alcançaremos a vitória. Muitos que olham então para a história de Davi e Golias, enxergam apenas o momento da pedrada. Ao acertar o gigante. Mas a vitória de Davi começa lá no campo. É no campo cuidando das ovelhas de seu pai. É no campo cuidando das poucas ovelhas de seu pai que Davi é moldado. Deus molda o coração de Davi. É no campo, no secreto, cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto os homens viam apenas um garoto menor da casa de Jessé. E nenhum outro título diferente, nem a sua família daria a Davi. Mas é no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, que Deus já sabia muito bem que aquele não seria apenas um garoto pastor de ovelhas. Mas Deus já havia feito ali, estava moldando em Davi, um destruidor de gigantes. Eu quero declarar nesta introdução que o que Deus está fazendo no seu secreto hoje é a semente da vitória que todos irão celebrar amanhã. O que Deus está fazendo no seu secreto
nos dias de hoje, é a semente daquilo que virá. E quem crê nisto, diga amém. O que chama atenção aqui na história de Davi, isso é lindo, igreja, é que Davi já havia sido ungido a rei de Israel. E o primeiro ponto essa noite aqui, o primeiro ponto do processo para a vitória, é que o caminho que Davi vai percorrer é o caminho da obediência. Diga obediência. É para que fique gravada a palavra-chave mesmo. Obediência nos conduz. A obediência nos conduz ao lugar da vitória. Davi já havia sido ungido rei de Israel. O profeta Samuel derramou azeite. Davi é ungido rei perante os seus irmãos. Mas Davi volta para o campo a apacentar as ovelhas de seu pai. E se você ler, é mencionado mais de 3 vezes ainda assim, ó, as poucas ovelhas de seu pai. É no campo que certo dia Davi é chamado e Jessé diz: Davi, pega pão, queijo, pega esses alimentos e leva para os teus irmãos que estão no campo de batalha. E veja como eles estão. Aqui é o primeiro sinal de obediência. Porque se fosse alguém de repente aí nos dias de hoje, que já tivesse sido ungido rei, diria: não vou. Já fui ungido. Mas a verdade é que Davi começa a trilhar o caminho da obediência. A obediência a seu pai Jessé. Eu quero que os irmãos compreendam uma coisa hoje. Aleluia. Que vale a pena ser obediente à voz do nosso Pai. Vale a pena ser fiel à voz do Senhor. Quem é fiel no pouco, a palavra diz, aleluia, esse alcançará o muito. Mas se não for fiel no pouco, não será fiel também no muito. Se você está no campo hoje, sendo fiel no pouco, saiba que Deus está te preparando para algo que será grande. Quem crê? Se você está no campo e está sendo fiel mesmo no pouco, porque o início é no pouco, é onde o Senhor testa a nossa fidelidade, é no pouco. Aleluia. O problema da nossa geração é que nós queremos começar pelo topo. Não ser fiel no início, nas pequenas coisas é difícil. É só você olhar para as vagas de emprego hoje. A pessoa quer iniciar o seu currículo, quer iniciar sua carteira de trabalho pelo melhor cargo. É poucos que são fiéis ainda no pouco. E esse é um princípio da palavra do Senhor. Davi, mesmo sabendo que a sua vida estava marcada pela unção de Deus para se tornar rei de Israel, ele é alguém que está transportando alimento para seus irmãos. Diga para alguém do seu lado aí essa noite: vale a pena obedecer. Aleluia. Vale a pena obedecer. Quando Davi está chegando no campo, quando Davi está chegando ao campo de batalha, ele vai escutar o que todo o exército de Israel estava escutando.
E o que o exército de Israel está escutando é a afronta ao povo de Deus. Golias está afrontando. Interessante é que Davi escuta a mesma coisa que todos estão escutando, mas a reação é completamente diferente. Porque aquele que obedece a Deus, ele não está sozinho. Aquele que tem a presença de Deus, ele não vê como o mundo vê. Ele não ouve como o mundo ouve. Aleluia. Até o tamanho das nossas lutas, das nossas guerras, a dimensão de quem está olhando é diferente do ponto de vista daquele que é obediente à voz de Deus. Quem muito se desespera, está faltando obedecer. Davi está escutando o que todos estão. Davi ouviu o mesmo grito que todo o exército ouviu. E o grito era um grito para vencer o exército de Deus no medo. Colocar tremor e temor. Porque o inimigo ele cerca, ele anda ao derredor, tentando ganhar em primeiro lugar no grito. É trazer medo ao seu coração. É afastar você da fé na palavra de Deus. É confundir os seus pensamentos. É atemorizar. Mas enquanto a maioria se encolhia e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele soldado filisteu, Davi reagiu diferente. Se você for ler, Golias está posicionado entre os dois exércitos. É ele sozinho com o seu escudeiro que está afrontando o exército de Deus, do povo, que seria o povo de Deus. De um lado está o exército filisteu, do outro, o exército de Israel. E ele está no meio. E esse é o significado, inclusive, do nome de Golias. Não há nenhuma vitória até esse momento aqui registrada de Golias. Golias é alguém que não tinha nenhuma vitória contabilizada. Se você for ler, desde o início aqui, de 1 Samuel, como os demais livros ou relatos, você não vai achar nenhuma vitória. Mas agora, se você for ler sobre a história de Davi, você vai ver que Davi venceu. E o exército de Davi venceu. E Davi liderou para a vitória. Aleluia. Davi escuta e ouve o que todos estão escutando. Mas a reação é diferente. Como tem sido a nossa reação aos problemas? Como tem sido a nossa reação ao enfrentamento contra o maligno? Davi, ele não se intimidou, não entrou em pânico, não se calou diante do gigante. Eu inicio pregando essa noite aqui, porque o Espírito Santo de Deus que aqui está em nosso meio, e conhece o seu e o meu coração, Ele sabe quantas vozes ouvimos, quantas vezes ouvimos o grito do inimigo, palavras que querem te derrubar, palavras, vozes que tentam nos fazer recuar. Mas aqui está um povo essa noite que é diferente. Aleluia. Quantos creem comigo essa noite? Em nome de Jesus. Quantos podem declarar assim: eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar, porque o Deus que está comigo é maior que qualquer gigante. O grito do inimigo vai perder a força
quando se deparar com o tamanho do seu Deus. Aleluia. É nesse embalo que Davi vai. Davi é diferente. Enquanto todos estão escutando e estão normais, Davi já reage de uma forma anormal. E é o que nós lemos. A indignação de Davi é esta: quem é este incircunciso para afrontar o povo de Deus? E se nós fôssemos aqui pontuar, nós falamos de obedecer, e agora aqui nós estamos falando da reação de Davi. Davi, ele vai lembrar, porque ao escutar esse grito, e ao reagir de uma forma anormal pelo que foi dito, Davi começa a falar e se manifestar. E logo a manifestação de Davi chega até Saul. Eu vou correr aqui para chegar onde é o ponto que eu quero. Saul manda chamar Davi. E ao chamar Davi, a primeira coisa que Saul vai falar para Davi basicamente é essa: você não é capaz. Mas coloca aí para nós o versículo de número 32. E Davi disse a Saul: que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra o filisteu. Agora o que Davi vai começar a falar para Saul, ele vai começar a contar das suas experiências com Deus. Quantos amam ter experiência com Deus aí? Digo amém. Eu sei que há experiências que você passou no secreto, que só você tem guardado e sabe com Deus. Davi vai lembrar aqui a Saul: o Senhor que me livrou do leão, me livrou do urso, me livrará deste filisteu. E Davi vai dizer assim: o Deus que me deu vitória, me dará novamente. E o interessante aqui é que o verbo que nós usamos no português, que representa aqui passado e futuro, no original é a mesma palavra do hebraico. E significa que Davi estava dizendo assim: o Deus é o mesmo, é contínuo. O Deus que me livrou do urso e do leão, Ele está comigo agora. Prepara o seu glória a Deus, que você vai entender melhor aqui. Aleluia. É nas experiências com o secreto que Davi tem. Enquanto ninguém vê, é no secreto que Davi tem as maiores experiências. E eu sei que você já teve as suas experiências com Deus. Se eu for ilustrar para você aqui, que Davi quis dizer, é uma certeza que o Deus que livrou ele do urso e do leão, é o mesmo que está agindo com ele neste momento. Ou seja, não há uma diferença. O que ele está deixando claro é isso aqui: não, o Deus que me livrou do urso e do leão, ele não muda, ele é o mesmo. Então, quando eu olho para trás e vejo as vitórias que o Senhor me deu lá, enquanto ninguém me via, eu sei que Ele me dará vitória contra esse filisteu. É como um soldado que na estante da sua casa coloque as medalhas das suas batalhas, das suas guerras, e ao olhar cada vez para aquela estante, olhar aquela medalha,
ele se lembra da vitória que alcançou e saiu ileso. Davi tinha suas medalhas invisíveis. Quando ele lembrou do urso e do leão, e da vitória que Deus deu para ele lá cuidando das ovelhas de seu pai. Aleluia! Ele lembrava, o mesmo Deus que foi comigo lá no campo, é o mesmo que me dará vitória contra o filisteu. Eu não sei se você já conseguiu entender aqui essa noite o que Deus quer falar conosco. Mas se você começar a olhar para a sua vida, para alguns anos atrás, para o início, você também tem as suas medalhas invisíveis, troféus invisíveis, que muitas vezes é necessário a gente lembrar, porque num certo ponto da caminhada começamos a duvidar e esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. E é necessário a gente lembrar que o mesmo Deus que livrou Davi do urso e do leão vai dar vitória para ele contra o filisteu. E é necessário nós lembrarmos que o mesmo Deus que um dia tirou você do vício e da droga, é o mesmo Deus que vai te dar vitória contra este problema. E é necessário nós lembrarmos que o mesmo Deus que curou você daquela enfermidade é o mesmo. Ele não perdeu o seu poder, é o mesmo que está com você agora. É necessário nós lembrarmos que o mesmo Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que está conosco. É por isso que o povo de Israel cantava os salmos, e os salmos dos degraus, e cantavam enquanto subiam a Jerusalém, e lembravam de todos os feitos que Deus havia feito pelo povo, e agradeciam. É necessário lembrarmos daquilo que Deus já fez por nós, porque no meio da caminhada muitas vezes começamos a duvidar, e a nossa fé quer se enfraquecer, e paramos de confiar no Deus que pode ainda tudo fazer. Deixa eu perguntar essa noite aqui, quantos ainda se lembram daquilo que Deus já fez por você? Diga amém. Amém. Aleluia. Você lembra de onde o Senhor te tirou? Amém. Aleluia. O Deus que operou lá é o mesmo. É o mesmo, pastor Jader. Eu sei que no início da fé buscamos com mais fervor, mas o Deus e o seu poder de operar é o mesmo. É o mesmo. Olha para os livramentos que Deus já te deu. A sua história tem troféus invisíveis. Levante a sua fé nessa noite e declare em nome de Jesus: o mesmo que me deu, me dará. É o que Davi tinha, essa certeza. É por isso que Davi, ao entrar em campo de batalha, ao olhar para o filisteu, não é o tamanho que vai assombrar Davi, porque ele tem a certeza que aquele que já fez, ele ainda fará mais. Levante as suas mãos aos céus nessa noite. Oh, aleluia. Eu li essa palavra aqui essa tarde, e eu estava lendo, aleluia, como é bom nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, para entendermos uma coisa, que o mesmo Deus, algo simples, mas é bom ratificarmos e entender que o mesmo Deus que já fez, fará de novo. Está conosco, está fazendo. Quando nós olhamos para a nossa igreja, muitos desafios passamos. Em alguns pontos falamos assim: agora o que será de nós? Oramos, passamos momentos difíceis, e o Senhor nos deu vitória em todos, nos surpreendeu além. E como não lembrar do que Deus já fez? Aleluia, e ter uma certeza que o mesmo Deus que operou, Ele está conosco. Que o mesmo Deus que fez,
Ele fará. Davi chamou Golias de incircunciso. De que ele chamou? Incircunciso. Repita aí comigo, incircunciso. Ou seja, Golias não tinha um pacto com Deus. Mas Davi tinha a marca da aliança, o selo do céu. A criança ao nascer, passado o tempo específico, ela era marcada, ou seja, o responsável pelo ritual da circuncisão. Ele deitava a criança e ele cortava. E o interessante é, o que os historiadores nos deixam é que após fazer esse ato, o que era dito era: a partir de agora, ele pertence a Deus. Então a circuncisão era este ato de selo, está selado. A partir de agora, pertence a Deus. Se alegre nessa noite aqui. Oh, aleluia, se alegre nessa noite no Senhor. Porque você tem a marca. Aleluia, você tem a marca. Você tem a marca da aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inferno não vai tocar quem está marcado. Ele vai pular a porta da sua casa, mas a sua casa está marcada por Deus. A sua família está marcada por Deus. A sua vida está marcada por Deus. Eu e você temos a marca. Há um pacto. Então minha palavra para você aqui é: não desanime. Quantos me escutam bem, digam amém. Não desanime. Porque no meio da caminhada, o que o inimigo mais quer é que eu e você venhamos cansar. É por isso que o alerta da igreja para os últimos dias é a apostasia. Muitos, diz a palavra, se apostatarão da fé. Muitos, no sentido da fé, irão cansar, e a dúvida irá tomar o seu coração, e não conseguirão mais crer. Mesmo tendo na sua vida evidências daquilo que Deus já fez. E o amor se esfriará. Mas quantos creem essa noite que você foi marcado por Deus? Aleluia! Você foi marcado por Deus. Se o inimigo tem lutado, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui, se o inimigo tem lutado contra a sua vida, a sua casa, se os problemas dos dias de hoje parecem grandes, eu convido você. Lembra um pouquinho do que Ele já fez por ti. Lembra quando choravas e achavas que não tinha saída? Lembra quando buscavas a Deus, achando que não havia saída para o teu problema, e o Senhor te deu vitória? Lembra quando a dúvida tomou seu coração, o desespero, e o Senhor te deu escape? Lembra quando você orou por aquela causa e Deus te surpreendeu?
Eu estou pregando isso aqui, porque o Espírito Santo não se engana. Se o teu coração está aflito pelos problemas de hoje, o que Deus está dizendo, Ele é o mesmo. Oh, aleluia. O que me deixa mais triste é conhecer algumas pessoas, Alexandre, que Deus fez tanto. E como se uma borracha pudesse apagar. Aleluia. Perderam a fé. Não creem mais. Não creem mais nos dons. Não creem mais no agir de Deus. Não creem que Deus pode curar. Mas se eu passar esse microfone para alguém aqui essa noite, eu tenho certeza que você tem um testemunho para dar. Eu tenho certeza que algumas experiências você tem para contar. E eu quero ratificar mais uma vez aqui: o Deus que já operou na tua vida no início é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo de hoje, né, Moisés? Ele é o mesmo de hoje. Aleluia, Ele é o mesmo de hoje. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele é o mesmo de hoje. Agora, antes da vitória, a luta que Davi vai enfrentar também é esta. Seu próprio irmão, Eliabe, vai dizer: o que tu estás fazendo aqui, Davi? Volta. Volta. Em outras palavras, ele está dizendo: quem és tu? Tu não é capacitado. Tua missão é cuidar das poucas ovelhas. Volta a cuidar das poucas ovelhas de seu pai. Mas é o Espírito Santo quem capacita. Oh, aleluia. É o Espírito Santo quem capacita. Eliabe vai tentar apagar o fogo de Deus sobre Davi. Sempre haverá vozes que tentarão te diminuir, te desencorajar antes da sua batalha. Quem está me ouvindo bem, diga mais uma vez aí, amém? Amém. Sempre haverá vozes para te desencorajar. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido é não discutir com os críticos. Seja forte. Siga adiante. Oh, aleluia. Seja forte. Siga adiante. O fogo que Deus acendeu em você não se apaga com palavras. Deus está te fortalecendo para a batalha. Deus está te fortalecendo para a batalha. Muitos crentes acabam perdendo a sua paz, entrando em batalhas e guerras que não são suas, por causa de vozes, de críticas, de afrontas, e acabam se desviando do caminho da vitória que Deus já tinha preparado. Aleluia. Antes da vitória, Davi não se deixou intimidar, nem pela voz do inimigo de fora, e nem pela voz dos de dentro. Agora, olhando de um ponto de vista diferente, quem somos nós na vida dos nossos irmãos? Quem somos nós? Somos os que encorajamos Pedro e falamos assim: eu estou contigo, estou orando por ti, vamos vencer esse gigante juntos? Ou somos aqueles que dizem assim: pastor Jader, tu cantar no coral? Você tocar?
Quem somos nós? Dá uma cutucadinha, mas bem de leve ao quem pergunta assim: quem é você? Ai, ai, ai. Quem é você? Quem somos nós? O camarada pode até não ter muita técnica, Éder, mas deixa um amigo chegar e encorajar ele para ver. Né? Primeira vez que o Daniel disse que eu toquei bem, eu já achei que eu era profissional. Deixa alguém te encorajar, te dar um ânimo. Agora a coisa triste é quando a gente vem com fogo no nosso coração, com desejo de fazer algo para Deus, a gente compartilha com alguém. Só que a gente compartilhou com Eliabe. Aí o Eliabe chega: quem é tu, rapaz? Volta para o campo, cuidar das ovelhas. E olha que Eliabe já tinha visto a unção descer sobre Davi. Só que Eliabe vai ter que reconhecer. Porque a vitória que Davi teve, se você for ler, a pessoa que matasse Golias ficaria rica? A filha de Saul se casaria com ele, e em terceiro, traria liberdade para a sua casa. O mesmo Eliabe que falou que Davi não é capaz, vai ter que comemorar a vitória. O mesmo Eliabe que falou que não era capaz, vai estar participando da vitória, porque crente que é fiel a Deus, quando Deus honra, ele não diz aí, ó, viu? Deus me honrou, agora vai ter que engolir. Não é assim. Quando Deus honra, Ele chama para a vitória, vem. Oh, nós somos uma família, você está comigo. Quem pode glorificar o Senhor aqui essa noite? Aleluia. Quem somos nós? Para a vitória, há recusa a usar o que não é seu. Ou seja, quando Saul escuta e dá a permissão, muitos detonam Saul aqui, mas a realidade é que Saul tenta ajudar Davi com a sua armadura. E Davi também é alguém que sabe reconhecer a autoridade, ele não recusa de início, ele até experimenta. Mas aquilo que não é para nós, não é para nós, pastor Jair. Aquilo que não é para você, Davi retira a armadura. Davi vai recusar a armadura de Saul, porque a maior confiança estava no Deus que já lhe havia dado vitória. A armadura que representa, e alguns historiadores dizem que era cerca, no mínimo, de 30 quilos de armadura. Agora imagina Davi, que não tinha nem estatura de guerreiro, não conseguia ficar em pé com a armadura do rei. A vitória que o Senhor vai nos dar, aleluia, não vai depender das ferramentas humanas. É por isso que não tem como nós calcularmos, igreja. É por isso que quando nós oramos e buscamos a Deus por uma causa, não há como calcularmos com a ótica humana. Com a ótica humana, mas apenas temos que confiar. O que eu poderia dizer aqui é: não aceite a armadura de outro. Deus não te dá ferramentas únicas para essa batalha. O apóstolo Paulo vai dizer para nós nos fortalecermos, porque antes de usar a armadura que Deus tem para você, é necessário eu e você nos fortalecermos. É necessário eu e você nos fortalecermos.
O apóstolo Paulo é alguém que sabia do peso de se vestir uma armadura completa. Porque a armadura que Deus tem para nós, ela é completa. É dos pés à cabeça. Por isso é necessário que eu e você venhamos nos fortalecer. Levante-se essa noite com coragem. Oh glória, quantos me escutam bem? Digo amém. Levante-se com coragem. Eu me lembro de um tempo e que parece, né? Eu não sou alguém que gosta de idolatrar o passado, né? De falar que hoje é diferente, não. Mas parece-me que ao lembrar de alguns irmãos mais antigos, algo que difere dos dias de hoje, é que eu vi a crente com coragem. 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 Aleluia. Eu tenho exemplos de coragem. Coragem, como é lindo vermos alguém de coragem de dizer assim: vou lutar com a força que Deus me deu. Oh, aleluia. Coragem, igreja. Coragem. Antes da vitória, há uma confiança na palavra de Deus. Davi vai declarar: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Você é capaz de dizer para a tua batalha, para a tua luta: hoje o Senhor te dará em minhas mãos. Ele venceu primeiro, aonde? Declarando com seus lábios, para depois agir através da funda que vai atirar em Golias. As nossas batalhas nós vencemos em primeiro lugar através dos nossos lábios, em oração, na presença de Deus, e declarando em nome de Jesus palavras de bênção. Eu não vi crente ganhar vitória falando palavras negativas. Até é triste conversar com alguém que só fala palavras negativas. Mas coisa boa é quando estamos no mesmo espírito e duas fés de dois loucos assim considerados pelo mundo se unem. E de apenas uma ideia de um projeto às vezes, quem tem fé assim, começa a imaginar algo, ver algo que ainda não é visível. Oh glória. Não é visível com os olhos da carne, mas pela fé nós cremos. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite, né, para unir a fé sua com a de mais alguém aqui, para nós declararmos aquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo, mas na fé já alcançamos. A fé que profetiza a vitória é a fé que conquista. Não espere a pedra voar para crer, né? Que tem gente que diz: eu só vou crer depois que vê. E esses dias eu conversava com alguém dessa semana, eu perguntava de alguém e ele me dizia: só vou crer depois que eu ver. Que nós não venhamos ser assim, irmãos. Que precisamos ver, tocar, sentir, para dizer que nós cremos,
Aleluia. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, erguer a nossa voz e declarar: o meu Deus vai me dar vitória. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Estou pregando aqui calmamente para que você consiga entender alguns pontos aqui, que Davi teve até alcançar a sua vitória. Ele foi obediente à voz de Deus. E a obediência pode nos custar, muitas vezes, amizade. A obediência pode nos custar, muitas vezes, desafios financeiros. A obediência pode nos custar muitas coisas, mas a obediência a Deus nos coloca no caminho que Ele preparou para nós estarmos. Quando você olhar para trás, vai ver assim: se eu não tivesse sido obediente, eu não estaria aqui hoje. A obediência nos coloca no lugar que Deus preparou a nossa vitória. Quantos querem ter vitória aí? Digam amém. Deus quer te dar vitória, mas primeiro temos que ser obedientes à voz, porque Ele fala conosco, e nós ouvimos a sua voz. Mas obedecer a sua voz é outro passo. Jonas ouviu a sua voz, mas decidiu se desviar da cidade que ia. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, aleluia, nem que for preciso, aleluia, Deus manda o peixe com GPS te encontrar e te trazer de volta para o caminho que Ele escolheu. Se coloque em pé em nome de Jesus.